chega um tempo em que não mais se diz meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, porque os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, na sombra teus olhos resplandecem, enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertam ainda. Alguns acham bárbaro o espetáculo, preferiam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Os ombros suportam o mundo. De Carlos Drummond de Andrade. Oh, oh, é, oh, oh, é, oh, oh, é, Bem, hoje é segunda-feira, eu tô aqui mais uma vez pensando no que gravar, pensando no que fazer. Agora são quase 1 hora da tarde, acabou uma aula, indo pra outra, é a vida corrida. E eu tenho que preparar uma apresentação sobre 3 opções que eu tenho. Meus 3 filmes, séries ou animações favoritos, 3 ações para tornar o mundo melhor, 3 seres humanos que admiro. E eu pensei, nossa, isso daria um belo tema para se falar. Quem são meus 3 filmes e séries favoritos e animações? Se eu for parar pra pensar, eu acho que eu sou fã de cinema, então não tenho só 3. Mas com certeza acho que os meus 3 primeiros estaria Interestelar, provavelmente. Interestelar muita gente não gosta por causa do final e tal, mas eu acho muito bom. Eu acho um filme que, sei lá, por alguma razão me fez apaixonar por física, me fez pensar, caramba, olha que coisa maluca, olha que coisa incrível. Olha o quanto isso é maravilhoso, cara. Existe um universo de coisas que eu não tô vendo, que eu preciso ver. E eu acho que isso me fez gostar de física. Se eu for continuar nesse caminho, talvez eu goste da Origem, de Christopher Nolan. Filme bom pra caramba. Tem um plot legal de que você não sabe. O final te deixa na dúvida. É um filme muito bom. Talvez Cidadão Kane, eu acho um filme muito bom. Talvez Guerra Infinita. Eu gosto mais do Guerra Infinita do que do Ultimato. O final do Guerra Infinita é maravilhoso. E a cena da Gamora criança é incrível. E eu acho que fala muito mais do que o outro filme, sabe? Daquela ideia de que você conseguiu o que você queria, o quanto te custou, o quanto isso custou pra você. Tudo que eu tinha. Isso é inacreditável. Acho que reflete um pouco sobre a minha vida, reflete sobre as ações das pessoas, sobre o objetivo de conseguir alguma coisa, de ir além. Isso eu acho que é uma coisa boa e inacreditável pra um filme de super-herói falar, sabe?
É uma coisa inacreditável. Séries, eu não sei, não assisto muita série. Mas com certeza Dark tá na minha top 3 da lista. Eu sei que eu não assisti muita coisa, eu sei que tem mais, eu sei que tem série de máfia, eu sei que tem tanta coisa no universo. Mas eu gostei de Dark. Dark foi uma série que me pegou muito. Porque ela foi questionar a ideia de livre-arbítrio, a ideia de existir, a ideia de ser, a ideia de você poder controlar a si mesmo. E é uma coisa muito verdadeira, sabe? Se o homem, ele busca sempre as mesmas coisas, então ele não tem livre-arbítrio. Porque eu posso, sei lá, talvez gravar uma tendência daquilo. E aí no caso lá do Jonas, é exatamente isso. Mesmo no presente, no seu tempo, ele quer ficar com a Marta, ele quer salvar a Marta. Se ele for pro mundo B, ele quer estar com a Marta. Ele quer conseguir quebrar o círculo. É o que ele anseia. Se o homem, ele tá na vida e o seu barco é a dor, ou seja, tudo que afeta ele, aquilo que machuca ele, é o que ele vai reagir. Então ele é guiado pela dor e o mar é a vida. Eu acho essa metáfora inacreditável. A gente vai entrar nessa questão do livre-arbítrio, do será que o homem ele é realmente livre? Porque ele não é livre dos seus impulsos, ele não é livre das coisas que estão dentro dele, então ele não é livre. Ele não é totalmente livre. Ele é só preso dentro de si, dentro da sua visão de mundo. Então, eu acho sensacional essa ideia. Depois eu fui assistir outros filmes, até o filme que a série é baseada em Donnie Darko. Eu fui assistir, eu achei legal, achei incrível, achei interessante. Ah, outra série com certeza que estaria seria The Office, que eu ri muito, principalmente depois da segunda temporada. É inacreditável. The Office, muito boa. E talvez a série de humor que eu estou assistindo agora, How I Met Your Mother, um sitcom zoado pra caramba, mas fala de novo sobre o que o homem busca. Sabe, mesmo se você assiste The Office, eles falam da vida cotidiana, do quanto a vida parada é uma coisa ruim, chata, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão ali dentro do escritório são pessoas vivas que estão buscando, não são personagens, alguns são personagens arquétipos e tal, mas todos eles buscam ser feliz, buscam as coisas da vida, sabe? Eu acho que o ponto que liga tanto How I Met Your Mother, Dark ou mesmo The Office são as coisas das pessoas buscarem a vida, das pessoas buscarem aquilo que é importante para elas, sabe? Eu não sei, talvez aquilo que é importante para mim não seja para você, ou talvez não seja para outra pessoa, mas elas sempre vão buscar o que é importante pra ela. E talvez isso eu gosto nessa série. A busca pelo aquilo que a pessoa sente ou pelo aquilo que a pessoa acha que é. Isso é bom e traz muitas reviravoltas, porque as situações podem ser engraçadas ou podem ser trágicas. E ao mesmo tempo, quando você volta no tempo, você pode virar uma pessoa completamente diferente e talvez virar seu próprio inimigo, como é o caso de Dark. Mas eu gosto muito. Eu não. Acho que eu recolocaria essas séries que tem essa busca pelas coisas da vida. A animação é um caso curioso. Eu gosto do Com Amor Van Gogh. É um filme meio chato de você ver assim, sabe? Se você não tiver ele numa qualidade muito boa. Mas quando, tipo, você entra na história, sabe? Porque a animação é só uma parte da. O traço, né? É só uma parte da história. O que importa mesmo é o quanto aquilo impacta você.
E aí, tipo, na categoria de animações eu poderia colocar até séries, talvez. Eu gosto do Rick and Morty. O Rick and Morty é uma coisa boa, que ao mesmo tempo é totalmente sacana, eles criticam um monte de coisa e tal, mas eu não assisto pela sacanagem. Eu assisto pela construção dos personagens, pelo desenvolvimento. É uma coisa que me chama a atenção. O Rick como um ser que acha que sabe de tudo, mas na verdade é um ser totalmente traumatizado, um ser louco, um ser totalmente maluco. Eu acho isso muito, assim, louco, assim, muito legal de você ver e trabalhar. Eu acho incrível a ideia para poder trabalhar em cima. O Maury só um cara que é apaixonado pela Jéssica, que busca se conhecer na vida e que quer saber os segredos dos universos junto com o Rick. É umas aventuras, umas problemáticas. É uma coisa muito louca. É uma coisa que se desenvolve. Eu, para completar a lista, eu não sei o que eu poderia colocar na questão animação barra série. Talvez, não sei, Simpsons. Simpsons eu acho boa, mas não tão assim, sabe? Eu acho que já teve seu auge, assim, de crítica social, de sarcasmo e tal, mas não é tão boa assim. Acho que já tá um pouco idosa, sabe? Mas é cultural, né? Já virou cultural, já virou uma coisa que todo mundo assiste. Não sei. Com certeza, se acabasse Simpson, ela ia estar entre as animações mais incríveis da história, assim. Eu também gosto muito de ficção. Talvez pensaria em colocar Doctor Who nas séries. Apesar que Doctor Who não tem aquela coisa de buscar pelo que você busca na vida, sabe? Mas tem muito do autoconhecimento, tem as trajetórias do doutor, dele ver a vida, dele mudar, dele crescer. Tem as assistentes do doutor. É uma coisa interessante. O doutor que eu mais gosto, com certeza, é o doutor da primeira temporada do reboot, né? Depois que eles rebootaram. Não, da primeira não, da segunda, né? Eu não gosto daquele doutor careca, mas eu gosto do doutor já que já tá de gravata e tal e tal. Eu acho ele mais legal. Eu não sei o nome do autor, do ator que faz ele, mas eu acho ele mais legal do que o primeiro careca. Três coisas para tornar o mundo melhor. Essa é difícil. Três ações para tornar o mundo melhor. Três ações. O que eu poderia falar para as pessoas? Três ações que pudessem transformar o mundo em um lugar melhor. Acho que a primeira de todas, mais que essencial, seria a consciência. A pessoa que é muito devaneia, que é levado pelas coisas, que é presas naquilo que é presa dentro da sua visão, que não liga para nada, essa é uma pessoa ruim. Não ruim porque ela escolheu ser ruim, mas ruim porque ela não consegue perceber que é ruim. E isso é uma coisa horrível. Você não perceber que você é uma pessoa ruim, porque as coisas que você busca só são pra você. E talvez seja um pouco da definição do que é uma pessoa egoísta, mas ter consciência, no sentido que eu quero dizer, é ser uma pessoa consciente de tudo. É, ou buscar a consciência, uma ação. A ação de busca pela consciência. Sabe, você não apenas parar por causa de uma informação que alguém te deu, mas continuar avançando, apesar dessa informação. Então, buscar entender os debates, buscar entender sobre qualquer assunto, seja educação, ciência, política, isso faria o mundo um lugar melhor, mas faria principalmente bem as pessoas. Porque as pessoas, tipo assim, elas não são obrigadas a saber de tudo. Lógico que não, ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas quando a pessoa tem a busca pela consciência, ao menos ela vai tentar entender o mínimo daquele assunto. Não para opinar, mas saber qual é o melhor. Então, a partir daquele momento em que eu sempre busco o melhor, e o melhor sendo a ação de consciência,
Essa é uma coisa boa. Só que quando eu digo o melhor, é uma coisa complicada, né? Principalmente para dizer ação. A busca pelo melhor. Se as pessoas buscassem o melhor, sempre o melhor, a gente teria vários problemas. Porque, primeiro, o melhor para um não é o melhor para outro. Então, por exemplo, para um chefe, talvez, não vou dizer capitalista, mas um chefe focado no lucro, um chefe que quer o ganho e não tá nem aí para quantas pessoas ele tenha que esforçar ou quantas vidas ele teria que eh, manipular para conseguir o lucro dele, o melhor para ele é o lucro. Então, não é exatamente a mesma coisa do que a pessoa que está preocupada com talvez salvar o planeta, talvez a qualidade de vida, talvez a comida, talvez aquilo. Então, o melhor da pessoa é muito da necessidade. Para algumas pessoas, a necessidade dele, da busca dele é o dinheiro. Para outros, a necessidade é simplesmente um prato de comida. Então, não pode colocar que a pessoa vai buscar o melhor da vida, mas talvez a vida boa. E aí, para ter a vida boa, é necessária consciência, porque senão você acha que tem a vida boa, mas aí é ignorância. Tô tentando fazer um link das coisas. Então, o que é a vida boa? A vida boa é você ser consciente daquilo que você quer e correr atrás até alcançar. Mas aí, quando alcança, acabou a vida? Acabou a vida boa? Acabou o sentido? Ou é a vida boa, é uma vida que você continua buscando, 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 e depois você conta pro seu neto, pro seu filho, e você diz: então, eu passei a minha vida toda correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e cheguei. Cheguei. Só que eu cheguei em quê? Cheguei em casa, cheguei em carro, cheguei em família, cheguei em mulher. Só. Então, tipo assim, o que é realmente a vida boa? Será que a vida boa é só aquilo que eu preciso agora? Ou será que é só as coisas que a sociedade impõe sobre mim? Ou será que a vida boa é a vida que eu estou feliz? E aí a gente vai entrar no que é felicidade. E aí, felicidade talvez seja aquilo que para alguns é uma coisa, para outros é outra. Para uns, felicidade é um momento, para outros, felicidade é um estado de espírito. Mas felicidade para mim é o sorriso antes da morte. De você olhar para trás e perceber e dizer tudo valeu a pena, ou tudo faz sentido, ou tudo tem um propósito no fim. É quando você olha para trás e você percebe que a vida boa não existe, mas sim a vida que você viveu foi a boa. Então, felicidade para mim é isso, é a sensação de estar completo. Por isso, essas alegrias que nós temos na vida são alegrias, não são felicidade. São apenas espasmos de sorrisos, vivências. Mas a felicidade completa só pode ser completa quando estamos lá, no último suspiro, e a gente sorri, ao invés de chorar, ao invés de ter medo, porque a sua vida te consola. Então, essa é a felicidade plena. Há alguém que vai sempre discordar, mas para mim talvez seja. Para mim, eu acho que essa é a felicidade. De naquele último momento você sorrir e não chorar, e não lamentar e não sofrer. E se as pessoas talvez deviam buscar essa essa vida, eu acho que sim. Então, se eu tivesse um filho, eu diria: filho, busque o sorriso na hora da morte. Busque uma vida que te deixe feliz, que deixe outras pessoas felizes, que envolvam as pessoas que são importantes para você. Que você consiga caminhar, que você consiga viver, que você seja feliz, que você seja você, que não seja ninguém, que não viva pela base de ninguém. Talvez eu diria isso. Mas isso tudo, essa definição de felicidade, tudo isso para envolver a ação. E aí talvez eu pudesse dizer busque o bem, mas aí eu precisaria dizer o que é o bem e dizer o que é o mal. E talvez
Se eu for dizer a definição do que é o bem, eu vou dizer que a definição do que é o bem é o que você busca, e a definição do que é o mal é a partir do momento em que você esbarra na, na vontade do outro. Então, então bem vai a sua vontade até que você esbarra na vontade do outro, no princípio moral do outro ou na vida do outro. E aí o mal se torna a partir do momento em que você encontra esse limite e você passa ele. Então, a sua vida é pautada pela vida do outro ou pela sua? Pela sua própria escolha ou pela sociedade? E aí nós entramos em vários aspectos, pelo que os desejos dominam o homem, e aí voltamos em tudo num grande loop. Se escolhas, ações para transformar o mundo num lugar melhor, a primeira com certeza seria a consciência de como estamos e a consciência de aonde queremos chegar. A segunda seria ação para tornar o mundo melhor, a busca. A busca por aquilo. Então vou dizer vontade, desejo. Então, vontade e desejo pelo que é melhor. Seja ele seu, seja ele o bem, seja ele aquilo que as pessoas querem ou que você quer. E por último, a ação, eu vou dizer persistir. Porque por mais que nós idealizamos e tentamos uma coisa, ou entramos e concluímos o debate e sabemos o que agora é o certo, ou o que dizem para nós que é o certo, ou o que é o caminho, ou o que é a verdade, a gente começa a buscar. Só que às vezes a gente para, a gente desiste, às vezes a gente esquece, a gente às vezes olha para trás e finge que não foi nada. Mas se a gente persistir, se a gente continuar, se a gente for, a gente consegue chegar lá. A gente consegue chegar lá no sentido de conseguir ter a percepção das coisas e realizar as coisas. A última pergunta. 3 seres humanos que eu admiro. Eu não sei. As pessoas que eu admiro. Posso dizer meu pai pela força de trabalho dele. Posso dizer talvez Malcolm. Posso dizer Malcolm não, vou, talvez Dr. King. Posso dizer Martin Luther King. Posso dizer Abraham Lincoln. Posso dizer Getúlio Vargas. Posso dizer qualquer pessoa. As pessoas que eu admiro. Acho que Jesus. Eu admiro Jesus. Por quê? Por que eu admiro Jesus? Porque ele pensou diferente, foi um radical, se revoltou contra aqueles que em teoria queriam levantar a moral do povo, mas com o passar do tempo deturparam a lei e construíram para si suas próprias carreiras, ao invés de lidar com aquilo que era a verdade, o amor de Deus. Não, eu admiro Jesus não por isso. Eu admiro Jesus pela sorte de conseguir explicar as coisas tão bem, de deixar as coisas simples ao mesmo tempo que totalmente diversas. Jesus, apesar de ser um filho de um carpinteiro, ele falou com mestres, ele falou com doutores, ele conseguiu expor pontos, ele conseguiu até refutar ideias. Então eu admiro Jesus pelo quanto ele conseguiu entender, o quanto ele conseguiu simplificar e o quanto ele foi comunicador com as pessoas. O quanto ele conseguiu fazer isso. E o quanto que ele influencia
a nossa vida até hoje. Seus valores, suas palavras estão em todos os lugares. Acho que eu admiro Jesus por isso. Outra pessoa que eu admiro, eu talvez admire, não sei. Eu poderia falar até Dom Afonso Henriques. Eu podia dizer que eu admiro porque ele foi pra guerra, lutou. Poderia ter vários exemplos disso. Eu poderia dizer que eu admiro Tiradentes porque, apesar de morrer decapitado e depois esquartejado, ele cumpriu o que ele mais queria na vida dele, que era ser lembrado. E a busca por ser lembrado levou ele a assumir uma culpa que não era dele. Talvez. Eu poderia dizer Dom Pedro, poderia dizer que eu admiro a, a força de ser uma criança, uma adolescente. Até que pouco tempo eu tinha a idade dele e assumir um país e governar e permanecer e ter feito o melhor governo da monarquia, de ter viajado ao lugar do mundo, de ser respeitado, de e talvez a única mancha na sua vida seja a Guerra do Paraguai. Não por a guerra ser sanguenta ou não, não é esse o ponto. Mas talvez por ter feito guerra como cristão, eu não sei. Talvez eu acho que as pessoas que vão ficar na minha lista seria Jesus, pela sua incrível capacidade de comunicar e de influenciar vidas. Meu pai, pela sua forma de persistir no trabalho. E talvez, assim, com um pensador e teólogo, que seria bom para eu seguir na minha vida um exemplo de visão de mundo. Acho que eu não tenho ninguém. Assim, a não ser eu mesmo. Eu sei que existem muitos por aí. Existe Nietzsche, existe Rousseau, Montesquieu, Descartes. Tantas pessoas com tantas histórias, com tantas informações, com tantas bases, com tantas visões, com tantas coisas que eles dizem sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida. E eu não me encaixo nessas visões, eu não vejo ali. Eu gosto de ter as minhas próprias visões. Talvez seja um pouco egocêntrico se eu colocasse eu. Talvez fosse, mas eu não sei. Talvez. Talvez. Talvez seja. Talvez eu seja fã de mim mesmo. Ai, ai. Eu gosto dessa ideia. Eu acho muito legal isso. De poder ver e ver essas coisas. Sabe? Tantas pessoas, tantas histórias, tantas coisas que falam sobre a vida, sobre a busca de si próprio, sobre influenciar vidas, sobre falar. Tudo isso eu acho que se pode virar uma palavra só. Uma palavra chamada legado, chamada história, chamada passado. Um legado que a gente tenta construir, um legado que a gente tenta fazer acontecer, mas nem sempre vai acontecer, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Mas a gente continua, e a gente continua testando. Eu já pensei em parar o podcast um monte de vezes, mas eu ainda continuo. Apesar da minha vida estar corrida, apesar dos meus 2 cursos, eu sempre coloco um tempinho de vez em quando para falar alguma coisa. Ou com pessoas, ou sozinho. Porque eu acredito que se a gente conversar, se a gente conseguir se comunicar, se a gente conseguir fazer as coisas irem a outros lugares, a chegarem em coisas que jamais chegariam antes, a gente consegue não só transformar o mundo,
não só influenciar o mundo, não só deixar legado, mas a gente consegue fazer do mundo um lugar melhor. Então, se eu fosse colocar mais uma ação ali para deixar o mundo um lugar melhor, eu ia dizer comunicação. Então, pessoas, se comuniquem. Você ouvinte que chegou até esse ponto, que ouviu até aqui, pense em se inscrever para ficar sabendo por das novidades em episódios melhores, episódios temáticos, com temas relevantes para a sociedade, com pessoas conversando sobre isso e muito mais. Então se inscreve e comenta. Até a próxima.